partir inclusive de intelectuais de destaque, como Brecht, Celso Furtado, e assim por diante. Enfim, mais uma vez, a América Latina teve o que dizer, ensinou algo muito importante ao mundo. Finalmente, o terceiro nacionalismo, ou a terceira onda nacionalista, é esta mais recente do século XXI, talvez possa chamar dessa forma para simplificar cronologicamente. Esse nacionalismo mais recente, que é um nacionalismo que tem ingredientes dos dois anteriores, mas é um nacionalismo, e aí vai pautar, por aí vai minha palestra, é um nacionalismo mais oblíquo, repleto de contradições, e sobre elas eu falarei. Este nacionalismo, se o primeiro lutava contra as elites europeias, o segundo contra as elites agrárias, este luta contra as elites industriais, dos meios de comunicação, é um pouco difuso, não tem uma elite específica, né? Mas mantém um discurso contra as elites. Ele tem um pouco de tudo, mas ao mesmo tempo ele é mitigado e contraditório, porque ele desta vez se dá num contexto de globalização muito avançado. Diferente dos anteriores, tanto do nacionalismo do século XIX quanto do século XX, o atual se dá num contexto de globalização muito intensa. E também se dá num momento de deslocamento de poder mundial. Mais precisamente, se dá num momento de ascensão de uma potência não ocidental, uma grande potência chamada China, o Império do Meio. E como eu vou buscar demonstrar depois para vocês, este nacionalismo mais recente, talvez por ser mitigado, talvez por ser contraditório, ele tem poucos legados a deixar ao mundo. Na verdade, a região cresce menos que outras regiões. Crescia mesmo quando havia bonança global. E agora, depois da crise de 2008, cresce menos ainda. E o Brasil, em particular, na região, é o que cresce menos que a média latino-americana. Temos pouco a ensinar a partir desse nacionalismo ao mundo, pouquíssimo. Se o primeiro despertou no mundo o sentimento anticolonial e o segundo, o sentimento desenvolvimentista, de modernização, industrialização, urbanização, modernização, este último, ele é bastante contraditório e traz, inclusive, efeitos contrários, opostos ao que se imagina numa concepção doutrinária nacionalista. Para elencar estas limitações e essas contradições, eu dividi em três aspectos: social, econômico e político, deste terceiro nacionalismo, para elucidar tais contradições deste nacionalismo oblíquo, eu chamo. Do ponto de vista social, houve uma inclusão muito grande de pessoas que não tinham acesso ao consumo. Pessoas viviam abaixo da linha da pobreza. E nos últimos 15, 20 anos, houve uma inclusão em massa de milhões de latino-americanos ao mercado consumidor. Saíram de uma situação de miséria. E houve também uma leve redução na desigualdade social, que é uma marca latino-americana de muito tempo. Por outro lado, esta inclusão social e essa
pequena redução da desigualdade, mantém-se precária. Basta para isso olhar os serviços públicos que são ainda prestados no Brasil e na vizinhança, sejam no campo educacional, da saúde e nos demais. Se avançamos, ainda existe um caminho muito longo a percorrer. E no que diz respeito à desigualdade, se ela caiu um pouquinho, não tirou da América Latina o campeonato de desigualdade mundial. A América Latina continua sendo a região mais desigual do planeta. E dentro dela o Brasil. O Brasil é, portanto, um dos países mais desiguais da região mais desigual do mundo. Isso não se alterou. Esta situação, essa estrutura social básica latino-americana não se alterou. E recentemente, inclusive, já se nota um retrocesso nos ganhos sociais obtidos nos últimos anos. Os indicadores sociais, desde o ano passado, com clareza, podemos até dizer um pouquinho antes, mas com clareza, desde o ano passado, começam a piorar em muitos países da região, talvez porque não estejamos mais numa época de bonança como vivemos até 2008, onde havia uma grande liquidez e era possível fazer programas de transferência de renda em grande escala. Estes programas de transferência de renda também revelam uma outra contradição, porque ao mesmo tempo que esse terceiro nacionalismo busca dar mais poder ao povo humilde, às pessoas pobres, a quem não tinha, ele estabelece um mecanismo de dependência em relação a essa população, que são justamente tais programas. Tais programas não têm conseguido transformar não só estruturalmente a estrutura social latino-americana, mas também não têm conseguido tornar as pessoas independentes do Estado. Ao contrário, e tem muito a ver com o que você falou na sua fala. Não há uma emancipação destes indivíduos, destas pessoas. Ao contrário, uma dependência muito grande em relação a esses programas que assumem muitos nomes distintos a depender dos países que nós tratamos. O segundo aspecto é o econômico, e neste também lá estão as contradições. Houve um forte crescimento econômico até 2008 na América Latina, porque houve um forte crescimento econômico no mundo todo. O capitalismo global viveu uma época de bonança entre 2003 e 2008, mais particularmente 2004 e 2008. Uma grande liquidez, mercados transbordavam de dinheiro. E mesmo a região, a América Latina, tendo crescido menos que outros países, em particular o Brasil, cresceu muito nesta época de bonança. O PIB aumentou. Chegou-se, inclusive, a dizer que o Cristo Redentor decolava do alto da montanha. Uma propaganda dizia que o Pão de Açúcar se tornava um gigante que passaria a caminhar sobre os mares. O gigante despertou aqui para o alto, dizia a propaganda. Era um momento em que deixaram muito claro esse crescimento econômico do Brasil e da América Latina, ainda que mais baixo que outros países emergentes. Também foi um momento em que reduziu-se as vulnerabilidades externas. As dívidas externas, de fato, foram, se não resolvidas, atenuadas. Houve uma independência maior com relação aos credores internacionais, ou mesmo completa, por exemplo, em relação ao Fundo Monetário Internacional. Tudo isso, portanto, muito compatível com o que se espera de um pensamento nacionalista. Por outro lado,